Palavra de hoje. Depois da palavra de hoje de manhã do pastor Aloísio e das duas palavras da semana passada. Ai de mim. Bom, mas que seja Deus a falar e não eu. Amém? Eu te convido a curvar suas cabeças. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos aqui em Tuas mãos, Senhor, te pedindo. Fala conosco esta noite, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, preparar a terra de nosso coração para receber aquilo que Tu queres ministrar em nós e através de nós, Senhor. Em nome de Jesus, amém. O pastor Aloísio hoje está ministrando na Igreja Socorrista de Niterói. Tá? Então, estejamos também em espírito de intercessão por ele, para que Deus o use poderosamente lá. Amém? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, capítulo 5. Nós leremos os 5 primeiros versículos. Marcos 5, a partir do 1 até o 5. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos, ou Gadarenos. Ao embarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Porque, tendo sido muitas vezes preso com as correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Eu gostaria que vocês pensassem comigo na realidade desse homem. Qual era a realidade em que ele vivia? Qual era o tipo de casa que ele tinha? Aqui a Bíblia relata que ele vivia pelos túmulos. A casa dele eram os túmulos. Ele não tinha uma habitação. Como será que é? Quem já foi ao cemitério? Como é o cemitério? É um lugar agradável de ficar? É um lugar que traz tristeza, que traz saudade. É um lugar que tem detritos. É um lugar que tem insetos. É um lugar que nos remete a coisa suja. A casa deste homem eram os túmulos. E se a gente pensar também no lugar, no ambiente da casa dele, o que a Bíblia diz? Que de dia e de noite ele era atormentado. Quando a gente pensa em casa, em lar, a gente pensa num lugar onde a gente se sente bem, onde a gente tem paz, onde a gente tem segurança, onde a gente tem vida, onde a gente tem alegria. O gadareno não tinha isso. O gadareno tinha tormento. O gadareno se sentia preso. O gadareno era acorrentado. E não havia quem pudesse dominá-lo. Ele, na verdade, estava totalmente dominado por espíritos imundos. E ele não conseguia se libertar daquilo. Uma casa suja e desorganizada. Uma casa atormentada, uma casa enlouquecedora. Não é isso que a gente consegue imaginar? Parecia uma vida impossível de ser mudada. Muitas vezes a gente na nossa casa chega e está uma loucura. Você não sabe por onde começar a arrumação. Isso acontece comigo? Não, né? Às vezes a gente olha e está desesperador. E a gente pensa, não tem quem arrume. Todo mundo olhava para a vida do gadareno e pensava, não tem quem arrume. Não tem quem reverta essa situação.
Não tem quem coloque ordem na vida deste homem. Mas o gadareno encontrou um alguém. E a gente vai falar desse encontro logo mais. Mas pensando nessa coisa de casa, eu quero que a gente traga hoje isso para a nossa vida, para mim e para a sua vida. Como temos cuidado da nossa casa? Como temos cuidado da nossa casa terrena, dos nossos bens? Como temos cuidado da nossa família? Como temos cuidado da nossa casa espiritual também? No livro de 1 Pedro, a gente lê que como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós somos casa espiritual. Nós somos o templo do Espírito. Como o Luca falou aqui, a gente não consegue separar, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então, hoje eu queria que a gente pensasse como a gente tem cuidado da nossa casa terrena. Na nossa casa terrena, a gente vai estar pensando no nosso corpo e na nossa alma. E como nós temos cuidado da nossa casa espiritual? Como nós temos cuidado do nosso relacionamento com Deus? Como temos cuidado do nosso espírito? Há como eu cuidar de uma e não cuidar da outra? Certamente que não. A gente não é separado, né? Então não tem como a gente cuidar de uma e não cuidar da outra. Então vamos começar falando da nossa casa terrena. E aí, você de repente pode me perguntar: Débora, você vai dizer que a Bíblia fala de faxina? Fala. A Bíblia fala de faxina, porque a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de tudo e ela fala de faxina. Né? Quando a gente vai ler lá em Provérbios, que ela vai falando todas as qualidades da mulher virtuosa, ela não só fala de faxina, como ela fala que ela não come o pão da preguiça. Então, não é só fazer faxina, mas é não ter preguiça de arrumar a casa. É não ter preguiça de cuidar daquilo que Deus nos deu. Nós não podemos ter preguiça. Cansa? Cansa. Ou se cansa. Né? É difícil? É. E eu sei. Tem 5 para fazer bagunça lá em casa. Né? Toda vez que eu estou com a casa de pernas para ar, eu penso: ai, meu Deus, o trabalho que a gente dava para minha mãe. Eu falo: minha mãe não conseguia deixar a casa arrumada. Por quê? Tinham 4 lá para bagunçar. Fora os 2 adultos, né? Mas as crianças, se arruma aqui, a criança já desarrumou. Eu vivo isso hoje. E você arrumou, e você foi trabalhar, e você voltou, e já está fora do lugar. E você está cansado quando volta do trabalho. E você tem que dar atenção para a criança quando volta do trabalho, e atenção para o marido ou para a esposa quando volta do trabalho, ou para quem mais morar com você. Ou, às vezes, você mora sozinho, mas você tem que ligar para alguém da sua família que mora longe. Você tem que dar atenção para quem é de casa. Mas você está cansado. Muitas vezes a gente se sente sobrecarregado. E a gente não pode desistir. A gente precisa arranjar forças de onde não tem. E fazer. Se a gente faz e arruma, é tão melhor a gente parar para relaxar numa casa arrumada. Não é? Que diferença faz? Uma pessoa que gosta muito de arrumação é minha sogra. A dona Irma, ela adora arrumar. Ela tem prazer em arrumar. E ela tem prazer em ajudar. Então, quando ela chega na minha casa, ela já pensa: ai, tadinha da Débora, ela trabalha tanto, aí a gente sai daqui, vai para casa, antes de dormir ela faz o quê? Me ajuda a botar tudo em ordem antes da gente dormir. É dela. E o que eu tenho que fazer? Vou junto, vamos lá. E aí as crianças já fazem o quê? Vão também. A Yara já fala: vou arrumar junto. Aí vai começar. E a gente tem que ser assim.
A gente tem que ser incansável. Ela é incansável, e essa é uma qualidade dela. É uma qualidade que a gente precisa aprender. A gente precisa olhar uns aos outros e ver, eu posso aprender isso com a Gal, eu posso aprender isso com o Luca, eu posso aprender isso com a Andréia. E o que eu posso aprender? Eu preciso aprender aquilo que Deus tem pedido para eu fazer. Quando a gente tem uma casa novinha, acabou de morar sozinho, ou então acabou de casar, como é que a gente faz? A gente constrói uma casa, né? Eu vou pensar na decoração. Nem sempre a gente consegue fazer tudo o que a gente quer, mas a gente deixa do nosso jeitinho, né? Eu lembro quando a Cláudia e o Luca estavam ali reformando tudo, eles fizeram tudo do jeitinho deles. Os versículos que botaram no meio da construção, tudo do jeitinho deles. É gostoso a gente fazer do nosso jeitinho, não é? E é gostoso também a gente manter do nosso jeitinho. A gente precisa ter essa força que no começo a gente tem. No começo a gente tem, mas com o passar dos dias a gente vai cansando, vai se tornando mais enfadonho e a gente vai perdendo as forças de fazer. E aí acumula poeira, acumula lixo, chegam os insetos. E aí o que tinha brilho de alegria dá lugar à opacidade da tristeza. Onde tinha vida, cheiro de vida, passa a ter cheiro de morte. Onde tinha realização, a gente acha frustração, muitas vezes. E olhando por essa lente, será que uma casa virada ao avesso é muito diferente dos túmulos do Gadareno? Com certeza o nosso Deus não é um Deus de desordem. E é por isso que a gente precisa achar essa força para perseverar, para arrumar, mesmo que dê trabalho. Às vezes a gente não vai fazer tudo. Preste atenção, a gente não precisa ser tão ferro e fogo. Às vezes tem uma loucinha ali que você vai deixar para o dia seguinte para você poder dar atenção para alguém. Isso também é importante. O equilíbrio é importante. Mas é preciso ter o olhar da organização. É preciso que nós tenhamos esse cuidado de colocar as coisas no lugar. Muitas vezes, uma coisa fora do lugar pode ser motivo para uma briga dentro de casa. Não é? Imagina, eu dei o exemplo aqui, chego do trabalho estressada, já que sim, querendo descansar, um sapato no meio da sala. Ou eu posso falar, fulaninho, pega o sapato, vamos lá, guarda na sua gaveta. Ou então eu posso falar, fulano, eu já falei 1000 vezes. Pronto, já perdi. Perdi a bênção. E eu não só perdi a bênção ali dentro da minha casa, como eu dei mau testemunho para os meus vizinhos. O cheiro que exalou da minha casa certamente não foi um cheiro bom. Não é verdade? Está todo mundo olhando. Nós temos que ser luzeiros reais. Somos sal e luz nessa terra. Não podemos ser uma luz que ofusca os olhos de ninguém. Nós temos que ser uma luz que mostra o caminho certo. Amém? E quando a gente pensa, né, eu falei aqui que às vezes traz a briga, traz tudo, a gente pode pensar então no clima da casa. O clima da casa do Gadareno era o quê? Tormento, dor, angústia. Como está o clima na sua casa? É um termômetro bom para a gente ter, não é? A gente devia ter um termômetro do clima. Lá no hospital, eles fazem, de tempo em tempo, a pesquisa de clima da empresa. Né? Acho que em empresa normalmente se faz isso. E lá no hospital eles fazem, para saber como é que está o relacionamento chefe-subordinado. Como é que está o relacionamento de um igual para um igual. Como é que está o relacionamento do profissional de saúde para o paciente. Como está o clima? E agora eu te convido a pensar nisso. Como está o clima na minha casa? Será que o clima da nossa casa está como deve ser? Um clima de paz, um clima de alegria, um clima de segurança, de harmonia.
A Bíblia diz que nós devemos falar entre nós com salmos e cânticos espirituais. Não é lindo esse versículo? Eu me imagino num musical. Né? Um musical, gente. Não imagina na sua casa, bom dia, bom dia. Falando entre nós com salmos e cânticos. É maravilhoso a gente pensar que a minha palavra para você vai chegar como uma música. Para dois apaixonados, às vezes isso é, né? No começo do namoro. Aí manda lá, faz um poeminha. Chegou como uma música. Né? E isso tem que ser real na nossa casa. Eu tenho que falar salmos e cânticos para os meus filhos. Eu tenho que falar salmos e cânticos para o meu marido. Eu tenho que falar salmos e cânticos para os meus irmãos, que, embora não morem mais comigo, são parte de mim. Eu tenho que falar salmos e cânticos para minha sogra, para os meus cunhados, para minha mãe, para o meu pai, para os meus vizinhos. Faz parte da nossa casa também. Um bom dia, uma boa tarde, um Deus te abençoe. No nosso trabalho também, faz parte da extensão. Muitas vezes, eu passo mais tempo no hospital do que em casa. É uma extensão da minha casa, o hospital. Né? O nosso trabalho, muitas vezes, é. Eu preciso falar com salmos e cânticos espirituais no meu trabalho. Quando a gente não cuida do ambiente, do clima da nossa casa, a gente afeta a nossa alma. Muitas vezes daí geramos inveja, geramos ciúmes, geramos amargura, geramos rancor, lutos complicados. Precisamos olhar com carinho para este clima da nossa casa. E a faxina contínua que fazemos no ambiente, precisamos fazer também no clima. Amém? E muitas vezes, para a gente parece que é impossível. Muitas vezes é muito difícil praticar o ser tardio em falar e pronto a escutar. Praticar o domínio próprio dentro da nossa casa, normalmente é mais difícil do que num ambiente que a gente não conhece muito bem. Precisamos manifestar o fruto do Espírito dentro da nossa casa. Ah, Débora, mas não depende de mim. Fulano, olha, é ele. Faça a sua parte. Às vezes, você convive com alguém que distorce esse clima, muda o termômetro desse clima, porque ainda não conhece a Jesus. Mas você conhece. Você conhece, então seja quem torna o clima equilibrado. Não deixe de orar. Não deixe de interceder por essa pessoa. Não deixe de ser um testemunho vivo. Nós falamos muito mais com as nossas ações e com o que a gente vive do que com o que a gente fala. Precisamos, de fato, expressar esta palavra. Então, lute por isso. Faça o seu máximo para isso. Para que o clima seja equilibrado. Para que o clima seja temperado pela presença de Deus. Esse que tem que ser o nosso clima. Tem que ser aquele clima assim, Jesus gostaria de estar aqui. Esse é o clima que eu quero gerar na minha casa. Um clima onde qualquer pessoa, quando entre, sinta, aqui tem uma coisa diferente. Aqui tem algo especial. Aqui eu sinto paz. Aqui eu sinto alegria. A gente precisa gerar isso. E como é que a gente vai conseguir gerar tudo isso? Vai ser justamente olhando para a nossa casa espiritual. Quando nos faltar forças no plano físico, o espiritual é que vai nos dar a força que a gente precisa.
precisamos olhar para dentro da nossa casa espiritual. Devemos ser uma casa para o Espírito Santo, limpa e adornada, cheirosa, perfumada. Amém? E dessa mesma forma que a gente falou em fazer a faxina diariamente, olhar, procurar, a gente precisa também ter isso no nosso dia a dia. A gente precisa ter o nosso devocional com Deus. A gente precisa ter o nosso tempo do secreto. Temos lido a Bíblia? A Bíblia, ela é o quê? A palavra. E a Bíblia fala que a palavra, ela nos corta. A Bíblia fala que a palavra, que quando a gente olha para a Bíblia, a gente se confronta como por um espelho, a gente ali tem tudo revelado. A gente precisa usar esta palavra para isso. A gente precisa ler, a gente precisa se alimentar, a gente precisa buscar de Deus as revelações que Ele tem para nos dar, as direções que Ele tem para nos dar, as respostas que temos buscado, a estratégia para manter uma casa limpa e organizada. Isso tem na Bíblia. A estratégia para manter o clima adequado, isso tem na Bíblia. Então, quando eu vou no meu secreto e eu busco, e eu leio, e eu me alimento, e eu faço com que essas palavras sejam escritas no meu coração, fica mais fácil de eu expressar na vida terrena o que eu preciso dentro da minha casa. E não é só a leitura da palavra, mas é também a oração, é a busca individual pela face de Deus. O Marcelo contou ontem no culto dos jovens uma experiência que ele teve. Ontem, pela manhã, nós fomos no café da manhã de líderes de jovem, lá em Silva Jardim. E lá, durante o louvor, estavam tocando aquela música que fala assim: tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo, assim, né? Fala sobre contemplar os olhos de Jesus, sobre olhar para Ele, sobre estar pronto. E aí, naquele momento, o Marcelo entrou numa adoração, as crianças até ficaram assim: nossa, o papai está chorando, mamãe? O Marcelo entrou assim na adoração, acho que ele estava cantando mais alto que todo mundo da igreja. E aí, de repente, ele começou a chorar, e aí, à noite, a gente entendeu o que aconteceu. Ele falava assim: Senhor, eu quero ver os teus olhos. Me mostra os teus olhos. E, de repente, os olhos de Deus olhavam para ele. E ele perguntava: é para mim que o Senhor está olhando? E Deus respondia: olha para o seu lado. E ele olhava para um lado, ele olhava para o outro, e ele via a nossa igreja. Ele via os membros da nossa igreja. E Deus falava: eu estou olhando para vocês. Não é lindo? É lindo. E é esse tipo de experiência que Ele quer dar para a gente. É esse tipo de experiência que Ele quer dar. Ele quer nos encontrar no secreto, para que Ele possa nos encontrar em qualquer lugar. Amém? E quando a gente encontra com Ele no secreto, quando a gente anda com Ele, o que acontece quando a gente anda com alguém? A gente começa a parecer com esse alguém. A gente começa a falar como Jesus, a andar como Jesus, a agir como Ele agiria. A gente começa a fazer as coisas por uma outra lente. A gente aprende a ter misericórdia. A gente aprende a amar apesar das bagunças que faz, das besteiras que fez, das quedas que aconteceram. A gente aprende a fazer como Ele fazia. Jesus olhou para o gadareno e Ele não viu nele uma casa impossível de transformar. Jesus olhou para o gadareno e Ele viu: esta casa vai se transformar e vai impactar a muitos. E é assim que Deus olha para mim e para você. É assim que Deus olha para a nossa casa bagunçada.
Seja ela uma casa terrena bagunçada, seja ela uma casa com um clima turbulento, seja ela uma casa espiritualmente arrasada. Deus olha para nós com os mesmos olhos que Ele olhou para o gadareno. Vocês são casa que eu vou transformar e fazer com que transforme e impacte a muitos. Foi isso que Ele fez. E o homem gadareno foi liberto totalmente por Deus. Era uma casa virada do avesso, como aquela que a gente falou no começo, aquela casa que você olha e fala, por onde? Por onde eu vou começar a arrumar? E se a gente tentar sozinho, a gente não consegue colocar essa casa em ordem. Mas com Ele, a gente consegue. Jesus mudou o estado daquele homem. Lá no versículo 15 de Marcos, fala assim, ó. Aproximando-se Jesus, depois da libertação, aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião. E ele estava como? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E mais adiante, no versículo 19, nós lemos Jesus ordenando aquele homem, vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. E então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito com ele, e todos se admiravam. Olha que transformação. Este homem não tinha casa. E Jesus falou para ele o quê? Volte para a sua parentela, vá para a sua casa. A casa que ele havia perdido, provavelmente a família dele tinha desistido dele. A casa que ele havia perdido, Deus restituiu. Deus deu uma casa, uma família, um novo tempo, um novo clima. O homem que andava nu, agora estava vestido. O homem que todos olhavam e queriam prender ou que queriam fugir e que todos temiam, agora ele falava e todos se admiravam. Olha que transformação completa. Se Deus fez isso com o gadareno, Ele pode fazer com qualquer um de nós. Não importa aonde você tem errado, aonde você tem falhado, qual é a parte da casa que você não tem cuidado. Deus te diz hoje, eu te olho como uma casa que será transformada e edificará muitas outras casas. É isso que Ele quer dizer para a gente hoje. Se Ele fez com o gadareno, se Ele fez com Maria Madalena, se Ele fez com Pedro, com João, se Ele fez com Moisés, Ele pode fazer com você e comigo. Não há impossível, não há casa maltratada que Deus não possa reconstruir. Eu fico muito maravilhada com esse poder de Deus. Esse poder transformador. A gente canta naquela música do Vida a Sepulcros, que Ele dá vida, que Ele dá alegria, Ele transforma, Ele vira. Quem estava triste, fica alegre. Quem tinha perdido, restituído. Ele muda totalmente. O que você acha que você não tem, Deus te diz hoje, meu filho, eu vou te dar mais do que você imagina. É isso que Ele quer fazer. Vocês acham que o gadareno achava que ele ia conseguir um dia? Provavelmente nem ele achava. Quando ele encontra com Jesus, ele pergunta, o que você quer, filho de Deus? Ele já sabia quem era. Por favor, não me atormente. É isso que ele fala. Ele não achava que Jesus ia libertar ele. Muitas vezes a gente não acha. A gente não se acha digno. A gente não se acha bom o suficiente.
A grande notícia que eu tenho para te dar é: não precisa você merecer. É de graça. Deus nos deu pela graça. Não foi por merecimento. Se fosse por merecimento, a gente não estava aqui. E para a gente ir se encaminhando para o fim, eu quero contar para vocês uma experiência muito linda que a tia Lenira teve quando ela se converteu. Quando eu ouvi essa experiência, me marcou muito. Eu ouvi criança e ficou aquilo na minha memória. Hoje eu liguei para ela até e falei: tia, essa experiência que eu estou lembrando é tua? Eu mandei uma mensagem. Aí ela me ligou para me contar. Aí eu falei: porque eu quero usar na mensagem. E tia Lenira estava recém tendo um encontro com Deus, estava num retiro. E, de repente, ela teve um convencimento de pecado tão grande que Deus deu para ela uma visão. E ela via um pano de chão. Um pano de chão, sujo. Mas não era um pano qualquer. Aquele pano era ela. E ela olhava assim, ela falou assim: gente, eu sou um pano sujo. Quando ela teve esse convencimento de pecado, ela pensou: eu não sou digna de nada, eu não sou nada. E Deus mostrou para ela um pano sujo. Ela ficou: meu Deus, eu sou um pano sujo. E ela via à frente do pano uns pés, que eram os pés de Jesus. E ela pensou: meu Deus, Jesus, eu sou um pano sujo, Ele vai me pisar para limpar tudo aqui agora. Ela pensou que Jesus ia usar, quando a gente faz assim, né? Jesus ia usar ela para limpar. E aí Deus levou ela para Isaías 1:18. E aí quando ela abriu a Bíblia e leu Isaías 1:18, Isaías 1:18 é onde o Senhor faz o convite à graça. E aí ele diz assim: ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E aí ela entendeu que ela podia ser um pano sujo, mas que com Jesus ela ia se tornar o pano mais limpo deste mundo. Ela ia ter uma vida totalmente transformada. E é assim que nós somos sem Jesus. Sem Jesus, nós somos como trapo de imundícia. No próprio livro de Isaías, lá no capítulo 64, a gente lê isso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além dele, além de ti, Senhor, que trabalha para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste, porque pecamos. Neles há eternidade para que sejamos salvos. Nós pecamos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Aí, ó, o pano sujo. E todos nós murchamos como folha, e nossas iniquidades são como um vento que nos arrebatam. Todos nós somos esse pano sujo. Sem Jesus, a gente é assim. E hoje eu quero te convidar. Se você nunca aceitou Jesus, eu quero te convidar a aceitar esse Jesus. Esse Jesus que é capaz de transformar uma vida totalmente. Esse Jesus que é capaz de libertar um homem possuído por uma legião e transformar num homem que prega a palavra de Deus. Esse Jesus que é capaz de pegar um pano imundo e transformar num pano novinho, mais branco do que o que você compra na loja. É interessante que na Bíblia, né, nesse versículo que Deus levou a tia Lenira a olhar, ele fala que mesmo que seu pecado seja como escarlate, uma das manchas mais horrorosas de tirar é de sangue, não é? Quando a gente pensa num pano sujo, de repente você dá uma lavada, fica aquele encardido assim, mas dá para passar. Mas se for uma mancha no meio que você não consegue tirar, como aquilo incomoda?
E mesmo essa mancha Ele tira. Ele tira tudo. E Ele quer tirar hoje. Ele quer tirar hoje. Ele hoje te diz: eu sou o teu Pai. E hoje nós vamos erguer as nossas vozes para dizer: tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro nas tuas mãos, Senhor. Tu és o nosso olheiro. Nós somos obra das tuas mãos. E essa é a primeira oração que eu quero te convidar a fazer comigo. Nós, Senhor Jesus, queremos ter uma vida totalmente transformada. Queremos ser esse pano transformado. Senhor, nós aqui, Senhor, queremos renovar o nosso compromisso contigo, os nossos votos. Erga sua oração ao Senhor agora. Se você quer ser este pano transformado, se você de fato quer lançar mão desta palavra que eu disse aqui, tu és, Senhor, o nosso Pai. Nós somos o barro nas tuas mãos. Tu és o nosso olheiro. Nós somos obra em tuas mãos. Cantamos hoje pela manhã que queremos ser santos como tu, que a tua obra não completaste ainda em nossas vidas, Senhor. E como aqui falamos hoje, é dia após dia, buscando a tua glória, buscando a santidade, vasculhando cada cantinho, Senhor. Nós mais uma vez dizemos: faz morada em nós. Vem, Senhor Jesus, nós te aceitamos. Nós aceitamos o teu convite à salvação, Senhor. Vem, Senhor Jesus, e transforma a nossa vida totalmente. E dito isso, eu quero te perguntar: o que você tem perdido dentro da sua casa? A gente lê na Bíblia também uma parábola interessante, a parábola da dracma perdida. E aquela mulher perdeu uma das moedas dela e ela faxinou a casa inteira até ela encontrar. O que você tem perdido dentro da sua casa? Peça para Deus agora: Senhor, me mostra aquilo que eu perdi. Me ajuda a encontrar, me ajuda a voltar à primeira essência. Me ajuda, Senhor Jesus, a ter força para continuar, para arrumar a casa, para faxinar, para botar no lugar, para amar os meus filhos, para amar o meu pai, para, Senhor Jesus, colocar ordem, para tratar bem o meu cônjuge. Aonde você tem errado? O que você tem perdido dentro de casa? Nós hoje te falamos, Senhor, que tu és, o teu lugar é aqui, Senhor. Nós somos o teu templo, nós somos a tua morada e nós te damos liberdade para colocar todas as coisas no lugar. Eu te convido a ficar de pé. Se você quer fazer essa oração, se você quer dar liberdade para o Espírito de Deus, eu vou pedir licença para vocês que eu vou ali para o teclado, para a gente continuar e a gente vai louvar a Deus, dizendo: Senhor, eu te dou liberdade para você transformar a minha vida como tu transformaste a do gadareno. O gadareno deu liberdade. Ele achava que Jesus não queria ele, mas quando ele viu os olhos de Jesus sobre ele, ele aceitou a libertação. Ele aceitou que Jesus colocasse todas as coisas no lugar. E nós hoje te damos essa liberdade, Senhor. Te damos a liberdade de colocar a nossa casa em ordem. Te damos a liberdade de que tu movas o que precisar para que todas as coisas entrem no lugar. Tens liberdade aqui, Espírito Santo.